Olha, desistir é para quem tem o que comer. Só desiste quem tem o que comer. Quem não tem o que comer não tem como desistir, né? Eu vejo gente com dinheiro sendo sustentado por uma pessoa ou outra. Vou desistir. Claro, tenho o que comer, tenho onde morar. Quando você não tem o que comer, não tem onde morar, não dá para desistir. Desistir é se matar, né? E então, nunca pensei em desistir. Agora, pensar que eu chegaria onde eu cheguei, nunca. Nem nos meus sonhos mais ousados. Mas é sempre assim. Eu estava lá embaixo, mas eu sonhava com algo bem melhor. Aí cresci. Sonhava com algo bem melhor. Hoje eu estou aqui e eu sonho com algo extraordinariamente melhor. Então, eu não imaginava que chegaria aqui, mas eu sempre olhei para um patamar, para um nível acima, né? Nesse game da vida, quero passar de nível, vou passar de fase. Mas nunca pensei lá no passado. Quando eu escrevi meu primeiro livro, assim, com todo amor, com todo respeito, meus familiares se juntaram para proibir que eu escrevia, para eu impedir que eu publicasse o livro. Quem é você para publicar um livro? Quem é você? O que você sabe da vida? Você não sabe nada. Te desanimando, né? Agora, mas não foi por mal. É porque eu não era ninguém mesmo. Eu estava começando minha carreira profissional de coach, de consultor de empresas. Tinha 30 anos e 30 e pouquinhos. E aí escrevi meu primeiro livro e tal. E aí, quando vou publicar, quem é você? Você não é ninguém para publicar um livro. Mas, de fato, o que você sabe para publicar um livro? E aí eu pensei, cara, tem 3 anos que eu estou dando treinamento, tem impactado muitas pessoas, tem transformado empresas. É isso aqui que eu vou fazer. E vou fazer. Mesmo minha família não acreditando. Eles queriam o meu bem, eu acho. Tá entendendo? Mas, então, nem minha família acreditava em mim. Mas você chegou a pensar em desistir, Paulo? Chegou a passar isso na sua cabeça? O livro? De começar, da sua família que estava ali te bloqueando, te desanimando? Quando eles falaram isso, graças a Deus fizeram uma pergunta de coach, né? Quem é você para escrever um livro? Eu vou responder essa pergunta. Tudo bem que eu respondi, cara, eu sou um treinador, eu tenho impactado empresas inteiras, tenho feito empresas crescerem bastante, extraordinariamente. Então eu sou um consultor de empresas que tem feito empresas crescerem extraordinariamente. Então eu posso escrever um livro. Mas chorei muito, por 48 horas eu não dormi e reli o livro inteiro, melhorando o livro inteiro. Eu não joguei fora o que eles falaram. Não é problema deles, era problema meu. Minha família está falando, eu devo olhar, considerar, vai que tem algo a melhorar. E de fato tinha. Eu passei 48 horas melhorando o livro, não dormi. 48 horas sem dormir, chorando a dor de ser um incompetente, de minha família me achar um incompetente, incapaz, mas melhorando. Se preparando, né? 48 horas depois preparei, melhorei o livro, vou publicar. Agora, Paulo, se você tivesse alguém que pudesse ter te dado um conselho lá atrás, no início da sua carreira, qual conselho você gostaria de ter ouvido? Eu não me arrependo de muitas coisas, né? Porque eu aprendi tanto com os meus erros. O que eu me arrependo, foi ter lutado na força do braço. Lutei demais, me cansei demais, me machuquei demais, foi pesado demais. E a outra coisa foi um orgulho. Eu não imaginava que era orgulhoso. Hoje eu sei o quanto eu era orgulhoso. Dos 17 aos 30 anos, todos os problemas, a miséria que eu vivi, as humilhações que eu vivi, as acusações injustas que eu ouvi, se deram pelo orgulho. Não é orgulho de prepotente, não. Eu achava que podia, mas não podia. Era uma demanda emocional. Eu achava que eu era capaz de fazer sozinho e não era. Então eu não pedia ajuda. E se pedia para pessoas que sabiam menos do que eu. Então foram 13 anos sofrendo, me matando para fazer com honestidade, com integridade, algo que eu não tinha competência. E eu não sabia que eu não tinha. Eu não me sentia merecedor de pedir ajuda, eu não pedia ajuda, eu não me associava aos melhores, me associava a quem eu tinha pena, ou quem eu queria ajudar, uma loucura. Então, eu não agiria com a força do meu braço e eu jogaria fora esse orgulho que eu nem sabia que eu tinha, de não pedir ajuda, de autossuficiência. Eu me conectaria com os melhores, eu me amaria mais. Ele falou algo que é muito certo, né? A gente às vezes fica tão cansado, e isso de orgulho é algo que acontece muito com as pessoas, porque elas querem, às vezes elas têm orgulho de falar assim, não, eu vou fazer sozinho. E a gente tem que aprender a delegar, né? Porque isso não pode ficar só nas nossas costas. A gente vê muitas pessoas cansadas porque não delegam funções. Então a gente tem que ter um time, o time faz parte de tudo, né? Então eu enriqueço, você enriquece, mas o time também. Paulo, eu mesma me vi assim. Quando eu saí, trabalhei 8 anos na TV, quando eu saí, o André sempre foi meu sócio. E aí eu falei assim, acho que o André vai ficar bravo. Porque eu tinha muitas marcas, né? E aí eu sentei no sofá com o André e falei assim, André, pedi as contas. Falei, meu Deus, o André vai me matar. Ele falou assim, não, tô com você. Se você quer sair e não se sente bem com a saúde, vamos ralar, vamos fazer outra coisa. Então eu me vi ali desesperada e me vi na zona de conforto. Porque eu tinha uma certa zona de conforto. E eu vejo muitas pessoas assim, mas pra mim isso aqui tá bom. Mas pra mim
e estão ali naquela zona quentinha, né? Como que a pessoa, na sua visão, pode sair dessa zona de conforto? O que ela deve fazer? Olha, 6 coisas tiram a pessoa da zona de conforto. 3 muito ruins e 3 muito boas. O que tira a pessoa da zona de conforto? O medo. Cara, se eu continuar assim, eu vou passar fome. É uma coisa, o medo. Outra coisa, a vergonha e a frustração. Chegar, tá na frente das pessoas, tocar o telefone te cobrando, depois de tocar outro telefone, você tá em casa, bater o cobrador. A vergonha tira a gente da zona de conforto. E o sofrimento tira a gente da zona de conforto. São 3 coisas muito importantes. Pô, mas não tem uma forma mais suave de mudar, tem que ser sofrendo, tem que ser com medo, com vergonha, frustração. Tem inteligência emocional, reprogramação de crenças e conhecimento. Então você quer sair do conforto, escolhe. É na base da dor, do chicote, ou na base da construção emocional e cognitiva? Ah, você quer sofrer? Então vai lá. Você vai ter medo de não ter, da tua luz ser cortada. Você vai ter vergonha porque está com a família em casa, a luz foi cortada, você está lá. Ou você vai sofrer porque tinha que comprar um remédio, você não tem dinheiro para comprar, vai ter que ser humilhado, pedir para o parente para pagar o teu aluguel. Eu prefiro mudar pela inteligência emocional, pela reprogramação de crença e pelo conhecimento. E falando em inteligência emocional, Paulo, você tem um método que, assim, é absurdamente conhecido, o método CIS. Inclusive, eu estava vendo um vídeo que você postou muito legal, as pessoas correndo, elas ficam ali emocionadas, a gente vê que elas mudam. Muitas pessoas comentam, a Carol, me transformei, virou minha chave. O que é inteligência emocional? Que as pessoas se perguntam, o que é isso? Eu vou dar a minha definição. É mais simples do que está nos livros e eu creio que mais efetiva e correta. Inteligência emocional é quando eu me conecto com a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa e tiro o meu melhor. Eu tive no Everest e nós nos perdemos, nosso guia Sherpa se perdeu com a gente, quase todo mundo morreu. E ali eu consegui tirar a emoção certa, ou a combinação de emoções certas, naquele momento de caos e na intensidade certa, e tirei o meu melhor, tá entendendo? Então, e também em festa, a gente tá na balada, tá na alegria e tira a emoção errada, na intensidade errada e no contexto errado. Então, quando você consegue tirar, quando se conectar com a emoção certa, na medida, no momento e na intensidade, você tira o teu melhor. Mas a mesma coisa, inteligência emocional também é quando eu me conecto com a minha emoção certa, a tirar o melhor das pessoas ao meu redor. Então isso é sucesso. Se eu consigo tirar o meu melhor e tirar o melhor das pessoas, porque eu usei as emoções certas. Olha a pandemia. Quantas pessoas morreram de depressão, infarto? O medo era tão exorbitante, insuportável. Pessoas entraram em depressão, morreram, acabaram o casamento. Tive o suicídio aumentar muito, suicídio. Né? Por quê? A emoção, o medo era a emoção certa? Era. No momento de pandêmico, era. Mas essa intensidade de medo era o correto? Era medo demais, desnecessário. Outras pessoas morreram porque não tiveram medo nenhum. Estava na pandemia, emoção certa, medo. Intensidade. Intensidade que me dê precaução. E o contexto, tá pandêmico. O cara não teve medo nenhum. Eu não vou usar máscara, vou para todo canto. Morreu. Quando eu consigo usar a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo, eu tiro o meu melhor. E tiro o melhor das pessoas. Jogue todo o dinheiro fora, mas me dê inteligência emocional. Agora, me dê todo o dinheiro do mundo e me tire a inteligência emocional. Se as emoções não estão controladas, né? A pessoa, de repente, o que a gente vê, né? Pessoas ganhando na loteria e perdendo tudo, né? Exatamente. Até queria te perguntar isso, Paulo. A gente vê muito jogador de futebol que ganha muito dinheiro no curto prazo e até ganhadores de loteria, como a Carol citou, perderem tudo, Paulo. Por que isso acontece? Porque ele continua pobre. Crenças de pobreza. Ele tem dinheiro fora dele, mas dentro dele ele continua aquele menino lá do subúrbio, lá da comunidade carente, e ele continua pobre. A mentalidade é pobre, ele se vê pobre. E as crenças são profecias autorrealizáveis. Ele vai dar um jeito ao longo do tempo de perder tudo. Cantores, artistas, jogadores, a gente vê isso. E vê na cara, na fala, na conversa, no olhar. Se ele não reprogramar a crença dele, é questão de tempo ele perder e se tornar igual à sua crença. Agora, Paulo, o que eu acho? Que as pessoas que têm, certo, não só dinheiro, mas que têm prosperidade no geral, elas têm hábitos. E isso serve muito de lição de casa para as pessoas que querem aprender. Quais são os seus principais hábitos? Olha, eu vou dizer um. Se fizer esse um, o resto fica fácil. É fazer o que tem que ser feito. Mais nada. Mesmo que você não goste, às vezes, né? Tem que cumprir aquela parte ali, né? Um jogador de futebol, ele joga domingo e quarta-feira quando dá certo. Quando não está no banco. Mas ele treina quando? Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Concentra sexta, sábado, domingo. Ele gosta de concentrar? Ficar longe da família? Não. Ele gosta de ficar treinando musculação, fisioterapia, gelo. Não, ele gosta de jogar bola. Mas para jogar bola 2 vezes, de 90 minutos, ele treina a semana toda. Eu tenho certeza que ele gosta mesmo de jogar bola, não é treinar. Mas não é nunca jogar bola se não treinar antes.
A disciplina, mesma né? coisa. Às vezes ele tem que fazer o que não gosta, mas faz parte. Eu tenho certeza que você, Paulo, também já teve, né? Tem momentos que você fala, não, eu tenho que fazer isso aqui. Tem muita coisa que eu faço sem gostar. Hoje muito menos que no passado. Tem muita coisa que eu faço e não gosto. Muita. Faz parte da vida, né? Você fala muito assim, vamos dizer, com dureza às vezes, porque a gente precisa mudar, a gente precisa acordar, isso está no seu livro. Você não acha que hoje em dia, porque tudo que a gente vê as pessoas falam, mas também o pai era rico, mas também a pessoa trabalhou, sempre tem uma desculpa. Você não acha que as pessoas se vitimizam muito? Você fala sobre autorresponsabilidade. Você não acha que está um pouco, as pessoas estão culpando muito os outros? A minha desgraça toda acabou aos 30 anos, quando uma chave virou. E aconteceram coisas na minha vida, e eu adquiri a autorresponsabilidade. Não existia esse nome no mundo. Eu criei o termo autorresponsabilidade, foi criado por mim em 2003. Não existia esse nome. Mas foi o que eu vivi. Eu disse, cara, como é que eu chamo isso? E eu comecei a escrever. Antes, todo mundo era culpado pelos meus problemas. Meu pai, família, o presidente. E eu era uma vítima do mundo. Eu reclamava, estava insatisfeito. O mundo tinha que mudar. E eu na M, eu era perfeito. Só eu não tinha que mudar. O Brasil tinha que mudar, o presidente tinha que mudar, minha família tinha que mudar, minha ex-esposa tinha que mudar, todo mundo tinha que mudar, menos eu. E aí a ficha caiu. E eu comecei a escrever sobre isso. Eu disse, cara, como é que eu chamo isso? Autoestima? Não, como é que eu chamo? Eu disse, cara, de mim mesmo. Responsabilidade, e eu criei esse termo autorresponsabilidade no ano 14 de julho de 2003. Isso é o que falta nas pessoas. Para de achar culpados. Tem gente com 40 anos culpando o pai. Porque eu sou assim, porque o meu pai fez isso. Cara, vai culpar teu pai com 70 anos e não vai fazer nada. E o problema do teu pai, da tua vida do teu pai, porque o presidente, vai culpar o presidente até quando? Vai culpar as pessoas até quando? Tirando a responsabilidade de si. Para de mimimi, para de vitimização, para de mentira, para de historinha boba. Quando a pessoa conseguir perder uma corrida sem culpar ninguém, ele vence a prova.